Olá, turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao estudo da evolução. Hoje nós vamos dar um foco no darwinismo, que é a parte ali dos estudos, as contribuições de Charles Darwin para a evolução. Perfeito? O objetivo da nossa aula: saber quem foi Charles Darwin e suas contribuições para o estudo da evolução dos seres vivos, compreender o conceito ali, ó, de seleção natural, além disso, associar o conceito de ancestral comum e evolução dos seres humanos. Perfeito? Três objetivos aí que eu espero que vocês alcancem após essa aula e após vocês resolverem os exercícios que eu irei propor ao final da mesma. Perfeito? Então, primeiramente, quem foi Charles Darwin? Darwin ele foi um naturalista que se dedicou por muito tempo ali para estudar a diversidade das espécies dos seres vivos. Eu sou um pouco suspeito de falar de Darwin porque, dentre todos os cientistas, todos os contribuintes aí que ajudaram no desenvolvimento da ciência, Darwin me influenciou muito na pessoa que eu sou atualmente. Então eu tenho uma admiração muito grande por esse pesquisador e por toda a contribuição que ele deixou aí para a humanidade no estudo da evolução. Então Darwin, ele era neto de Erasmus Darwin, e ele foi um naturalista, assim como seu avô. E como eu já fui comentado, ele passou ali, se dedicou por muito tempo a estudar a diversidade das espécies de seres vivos, desde animais ou plantas também. Vale ressaltar que quando ele estava na universidade ainda, ele fez faculdade em Cambridge, ele foi convidado pelo seu professor de geologia da época para realizar uma expedição. E foi nessa expedição, a primeira expedição de Darwin, que ele conseguiu ali, através, para quem não sabe, a geologia é uma ciência que estuda ali as rochas, toda a questão de formação do planeta Terra. E nessa expedição que Darwin acompanhou o seu professor, ele verificou ali todas as grandes mudanças que o nosso planeta sofreu ao decorrer de toda a sua existência. Desde a alteração de temperatura, a era glacial, até eras que nós tivemos ali uma temperatura muito mais alta, perfeito? Ele observou também ali toda a questão da separação dos continentes. Você lembra lá que sempre no começo de tudo existia um supercontinente chamado Pangeia. Esse supercontinente se dividiu nos continentes que nós temos ciência e são correspondentes ao que nós temos no nosso dia a dia, na cidade, nos tempos contemporâneos. Além disso, ele verificou ali toda a questão de oceano, relevo, formação de montanha, que o nosso planeta sofreu ao decorrer de todo esse tempo. Isso foi fundamental, porque para Darwin, o ambiente é fundamental para a evolução. Essa primeira expedição que ele realizou ajudou muito ele a compreender ali e desenvolver a sua teoria futura, certo? Posteriormente, já formado, Darwin ele foi convidado pelo governo inglês a realizar uma expedição com um navio junto à Marinha Real, e essa expedição ele tinha como objetivo ali, atualizar os mapas e também fazer um levantamento de espécies de animais e vegetais, assim como também de possíveis recursos para exploração que o governo inglês poderia adquirir ali nos novos continentes, ali da questão das Américas e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, Darwin participou dessa expedição também, foram 5 anos de expedição. Ele passou por toda a América Latina e América do Sul também. Inclusive, ele fez uma parada no Brasil, onde, ao decorrer desses 5 anos, ele fez uma diversidade de anotações, uma diversidade de observações. E, além disso, ele também fez uma diversidade de comparações, de coletas também, de animais, plantas. E o grande estralo que ele teve nessa parte da evolução foi quando ele estava ali, nas Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos são as ilhas ali, que estão no Oceano Pacífico, posterior ali, relativamente perto do país Equador, certo? Então, as Ilhas Galápagos são esse conjunto de ilhas aqui, e quando
Darwin estava ali com esse navio realizando a sua expedição, ele observou que, de acordo com a ilha, você tinha uma espécie de tentilhão, que é esse passarinho aqui, diferente. E, coincidentemente, a princípio, o bico de cada ave, de cada ilha, era muito útil para o tipo de vegetação que existia em cada ilha. Como assim, professor? Ora, em ilhas que nós tínhamos ali uma quantidade de recursos, de sementes mais duras, certo? Mais duras, mais resistentes, era muito comum você verificar que os pássaros tentilhões daquela ilha, eles tinham bicos maiores e mais fortes. Em compensação, em outras ilhas ali, uma outra ilha ali, que onde nós tínhamos um clima um pouco mais árido, ou seja, as plantas elas tinham espinhos, por exemplo, certo? Era muito comum você ver um tentilhão com um bico mais fino que ele conseguia ali, passar por entre os espinhos e coletar o alimento dele. O que isso esclareceu para Darwin? Turma, esclareceu o conceito de adaptação. Nós vamos destrinchar daqui a pouco ele bem. Mas, comentando rapidamente, os animais, eles tendem a se adaptar ao meio no qual estão inseridos. Mas essa adaptação não é aquela adaptação feita pelo Lamarck, na qual você está utilizando uma característica, ela vai melhorar, e se você não utilizar aquela característica, ela vai atrofiar. Essa adaptação se dá pelo fato que um pássaro com um bico mais forte, ele consegue comer a semente dura. Em compensação, o pássaro que tem um biquinho mais fraco, ele não vai conseguir comer aquela semente dura. Consequentemente, o que acontece com o passarinho que não comeu? Ele morre. Então, essa questão de adaptação, ela começa a pincelar a ideia de seleção natural, que também é um conceito que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, em resumo aqui, quando Darwin ele passou pelas Ilhas Galápagos, ele ali fez essa diversidade de adaptações e essas observações, correlacionando ali o tipo de alimentação, o tipo de vegetação, o tipo de clima com a espécie predominante daquela região. Perfeito? Visto isso, passou-se a expedição, Darwin voltou para a Inglaterra e ele verifica que duas são as características. Diferentes ambientes encontrados em cada ilha, que nas Ilhas Galápagos, e a variabilidade natural apresentada por esses seres vivos. Darwin acreditava que, no começo, foi apenas uma espécie, um tipo de tentilhão para aquela ilha. Porém, ao decorrer de mutações e ao decorrer das gerações, tentilhões que tinham bicos específicos para cada tipo de região, eles tendiam a se sobreviver por mais tempo. Enquanto que tentilhões que tinham um bico que não era tão adaptado para aquela região, vinham a morrer. Consequentemente, se você está mais adaptado, você consegue fazer o quê? Passar seus genes adiante, ou seja, proliferar, gerar descendentes. E é basicamente nisso que fundamenta toda a ideia de Darwin. Perfeito? Darwin, então, ele volta para a Inglaterra. Ele até tem uma ideia ali de como começar a traçar seus estudos. E ele só vai produzir, ele só vai publicar o seu livro ali, A Origem das Espécies, em torno ali, de mais ou menos 20 anos após o seu retorno da expedição que ele fez ali pelas Ilhas Galápagos e toda a América do Sul. Turma, nesses 20 anos, outro cientista também corroborou ali com os trabalhos de evolução, que foi Alfred Russel Wallace, certo? Mas Darwin, querendo ou não, ele tinha um pouco mais de influência. E o seu nome ficou em destaque. Wallace, a critério de informação, ele estudou muito a relação de peixes e insetos na Amazônia. Isso mesmo, na Amazônia. E ele conseguiu traçar ideias de evolução muito parecidas com Darwin, com as de Darwin, com esse objeto de estudo. Então, Darwin ele publicou o seu livro ali, em 1859, chamado A Origem das Espécies. Esse aqui, é o visual original. Esse livro é fácil de encontrar. Se você quiser adquirir esse livro,
Você faz um merchanzinho aqui, ó, livrarias coletivas, você consegue comprar esse livro aqui ó, com essa capa bonitona, certo? Se eu não me engano, esse aqui é o mais atual, o mais com o último publicado. Tem uma capa mais bonita, mais um visual mais contemporâneo, digamos assim. Mas é tudo que o Darwin já dizia, é a obra de Darwin, A Origem das Espécies. Onde aqui nesse livro, nessa obra, ele compila todas as ideias que ele fez nas suas expedições e aprimorou ao decorrer desses 20 anos, baseados em uma diversidade de estudos. E no que é fundamentado a parte, toda a ideia da evolução para Darwin. Lembra lá que eu falei duas palavrinhas, adaptação e seleção natural. Então, se você pensa em adaptação e seleção natural, você está pensando em Darwin. Adaptação, primeiro. O que é a adaptação? Ora, adaptação é qualquer característica ou comportamento natural evoluído que torna algum organismo capacitado a sobreviver e a se reproduzir em seu respectivo habitat. Vamos pensar aqui, ó. Nós temos essa planta aqui, ó, que é o xique-xique. O xique-xique é uma planta típica aqui da Caatinga brasileira, que é uma região árida, ou seja, não conta com chuvas, certo? Constantes. É uma região ali um pouco que as plantas, os seres que estão ali, eles tendem a se adaptar a viver com pouca água. E em compensação, na outra imagem aqui, nós temos um lírio da paz, que é uma planta ali florífera, que ela necessita de muita água. Concordam comigo que o lírio do vale não sobreviveria numa região árida aqui, onde nós temos o xique-xique? Sim. Por quê? Por que ele não sobreviveria? Porque ele não é adaptado a esse ambiente. Em compensação, o xique-xique aqui, na caatinga, ó, as folhas deles são folhas tão pequenas e tão finas que se tornaram espinhos, certo? Então, ele consegue sobreviver com a falta de água por muito tempo. Tal prova é, turma, se você tem um cacto, você adquire um cacto, é fácil você ter cactos para comprar hoje, é recomendado que você não fique regando ele diariamente. Por quê? Porque essas plantas elas necessitam de pouquíssima água para sobreviver. E se você colocar muita água na planta dessa, ela tende a morrer, certo? Então, adaptação ao meio. Então, indivíduos, seres adaptados ao meio, eles têm maior chance de sobreviver e, consequentemente, eles têm maior chance do quê? De passar os seus genes para frente, ou seja, gerar descendentes, se reproduzir, certo? E quanto mais adaptado, então, você tem essas chances aumentadas e a perpetuação da espécie naquela região continua. Uma vez que a gente viu isso, então, a questão de adaptação, a gente vai começar a trabalhar aqui, o conceito de seleção natural. Então, a gente viu lá que indivíduos mais adaptados às condições ecológicas possuem ali, ó, maior probabilidade de sobrevivência e de perpetuação. O que é a seleção natural? Basicamente, turma, a seleção natural é a pressão do meio, certo? É a pressão do meio, seja no meio ecológico, que vai selecionar os indivíduos mais aptos. Como assim? Vamos pegar essa imagem aqui, ó, onde nós percebemos que nós temos uma região que tem um solo ali acinzentado, e nessa região nós temos ratinhos cinzas e ratinhos amarelos, certo? Concorda comigo que lá daí passa a águia se alimenta de ratinhos. Concorda comigo aqui, ó, se você fosse uma águia, nesse solo que é cinza, o que você é mais fácil de enxergar? O ratinho cinza ou o ratinho amarelo? O ratinho amarelo. Então a águia, ela vai olhar o ratinho amarelo e pega o ratinho amarelo para comer. E ela vai lá e come do ratinho amarelo. E ao decorrer dos anos, ela vai comendo os ratinhos amarelos. Pode ser que ela coma um ratinho cinza de vez em quando? Pode. Porém, concorda comigo que é muito mais fácil ela comer ratinhos amarelos? Por causa que o ambiente a qual ele está não ajuda, ele não está adaptado àquele ambiente, certo? Ao decorrer dos anos, os ratinhos cinzas eles estão em maior número. Por quê? Porque só ratinho amarelo está sendo comido. E como eles estão adaptados ao meio, eles conseguem se reproduzir. Então, ao decorrer dos anos, turma, é normal que naquela região nós vejamos uma maior quantidade de ratinhos cinzas com uma menor quantidade de ratinhos amarelos. Isso é seleção natural, na qual o ambiente ali, a pressão ecológica, a pressão do ambiente seleciona qual indivíduo era mais apto ali. Nesse caso, o indivíduo mais adaptado aqui eram os ratinhos cinzas. Perfeito?
Outros exemplos de seleção natural. É muito comum, é um exemplo de mariposas. Você vai ver aí na internet as mariposas, que antigamente, devido à baixa poluição que existia no ambiente, era muito comum as árvores terem aquele líquenzinho. Então elas tinham meio que uma espécie, um líquen que deixa a árvore com uma casquinha meio branca, um fungo que deixa a árvore com a casca branca. Então mariposas brancas, elas tendiam a se camuflar em maior vantagem, certo? Em compensação, mariposas escuras, elas eram facilmente captadas por predadores. Com o advento da Revolução Industrial, ou seja, com o advento das fábricas e a poluição, esses líquens começaram a morrer. E a fixação de fumaça ali deixou as árvores mais escuras. Ou seja, a árvore mais escura, a mariposinha escura começou a se camuflar. E a mariposa branca começou a ficar em evidência. E se notou, ao decorrer do tempo, que a população de mariposas brancas começou a diminuir e a população de mariposas escuras começou a aumentar. O que aconteceu? A seleção no meio, uma mudança ecológica, selecionou os indivíduos mais aptos para sobreviver naquele ambiente. Perfeito? Visto isso, qual que é a diferença então entre lamarckismo e darwinismo? Quais que são a principal diferença de Lamarck e Darwin? Para Lamarck, é a lei do uso e desuso. Olha lá as girafinhas com o pescoço curto, elas ficavam forçando o pescoço, força o pescoço, que o tempo o pescoço ia crescer, ia passar para os descendentes e no final tudo as girafas iam estar com pescoços grandes. Isso para Lamarck. E para Darwin? Para Darwin, turma, existia o ancestral comum, no começo, o primeiro tipo de girafa que existiu, ou melhor, o primeiro ancestral da girafa que existiu, certo? Ele tinha diversos tamanhos de pescoço. Porém, aqueles animais que tinham um pescoço maior conseguiam se alimentar. Animais com pescoço menor não conseguiam se alimentar. Logo, o que acontecia? Os animais de pescoço menor morriam precocemente. De tal maneira que eles não conseguiam passar seus genes para frente, ou seja, a sua característica de pescoço pequeno para frente, e as girafas ali que tinham pescoço grande conseguiam sobreviver, se reproduzir e passar essa característica para frente. De tal maneira que depois de milhares de anos, nós só tínhamos girafas com pescoço grande. Mas não foi porque elas estavam usando o pescoço, não. Foi porque as girafas de pescoço pequeno morreram antes de passar seus genes para frente. Então, essa é a principal diferença entre Lamarck e Darwin. Lamarck, o indivíduo modifica sua característica para se adaptar ao ambiente. E para Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. Perfeito? Para não errar. Visto isso, temos esse exercício super legal aqui, ó, que ele fala sobre características de Lamarck e Darwin. Então, Lamarck é considerado o primeiro naturalista a divulgar as ideias sobre a evolução dos seres vivos. No entanto, suas explicações tinham algumas lacunas e equívocos que foram esclarecidos posteriormente nos trabalhos de Darwin. Marque L nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Lamarck e D nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Darwin. Então, lá, as condições do meio fazem com que os seres vivos desenvolvam transformações em seu corpo para sobreviver e transmitam aos seus descendentes. Ou seja, você altera a sua característica para sobreviver. Isso é Lamarck. Perfeito? B. Os seres vivos não são todos idênticos e podem apresentar variações que são selecionadas pelas condições do ambiente, sobrevivendo os indivíduos que apresentam características mais favoráveis. Darwin. C. O uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que novas características se desenvolvam em um ser vivo. Isso é Lamarck. E D. Os seres vivos compartilham ancestrais comuns. Darwin. E falando em ancestral comum, a gente vai entrar numa discussão agora sobre a evolução dos seres vivos. Esse GIF aqui é maravilhoso. Ele é lindo, eu adoro ele. Por quê? Porque ele exemplifica muito bem isso que nós estamos vendo. Vamos ver se eu consigo pausar ele aqui. Não vou conseguir. Que normalmente tem uma associação que a evolução, quando Darwin publicou seus estudos, muita gente ficou relutante na época porque Darwin falou que nós também evoluímos de um ancestral. Nós temos ancestrais comuns com os outros animais. Isso gerou um grande impacto na época e até hoje tem pessoas que são relutantes a essa ideia. Mas basicamente a evolução não é a seguinte:
Ah, nós viemos do macaco? Não, nós não viemos do macaco. Nós não viemos do chimpanzé, certo? A evolução não é algo linear aqui, ó. Um macaquinho que virou um outro hominídeo, que virou um hominídeo um pouco mais evoluído e assim até chegar ao homem moderno. Não, não é assim. A evolução, ela tem esse aspecto. Nós temos ancestrais comuns com alguns primatas. E, ao decorrer da evolução, olha lá, ó, o primeiro ancestral comum lá, o hominídeo ancessor, ó, que deu origem ao chimpanzé, e deu origem a outro ancestral comum, que deu origem a toda essa diversidade aqui, ó, de seres antes do Homo sapiens, que somos nós. Turma, existiu mais do que uma espécie de ser humano? Existiu. Teve uma época que o Homo, né, o último contato ali, a última espécie de ser humano que conviveu com a gente ali, foi o homem Neandertal, que viveu principalmente ali na região da Europa do Norte, uma região mais fria. O Neandertal, quando entrou em contato com o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ele foi extinto por uma diversidade de fatores. A questão de evolução, social, teve alguns fatores ali que não caminham para a discussão nesse momento, certo? Mas a evolução não é algo linear. A evolução ela segue essa linha aqui, essa grande árvore, perfeito? Onde nós temos ancestrais comuns. Visto isso, essa imagem da apostila de vocês deixa bem claro isso. Nós não viemos do chimpanzé. O que aconteceu? Há 19 milhões de anos atrás, nós tivemos lá um ancestral que deu origem a um outro animal e aos gibões. Esse ancestral aqui, em 16 milhões de anos depois, deu origem aos orangotangos e a um outro ancestral. Esse ancestral aqui, 9 milhões de anos depois, deu origem aos gorilas e deu origem a um quarto ancestral. Isso há 6 milhões de anos atrás. Esse ancestral aqui, ele deu origem aos chimpanzés e deu origem ao primeiro hominídeo. Esse hominídeo, que é aqui, ó, que vai virar depois o Artenius ali, e o Australopithecus, que depois foi, ao decorrer da evolução, evoluindo em outros hominídeos, outras espécies de ser humano. Perfeito? Então, nós não viemos do macaco. Nós temos um ancestral comum com os chimpanzés. Para vocês terem uma ideia, o DNA de um chimpanzé ele é 99% compatível com o DNA humano. Ou seja, apenas 1% de diferença entre o DNA de um chimpanzé e o DNA de um ser humano. 1% que é responsável por fazer toda essa nossa diferença de características. E a pergunta que eu faço, e eu quero que vocês respondam aqui no fórum: a evolução parou? Não, turma. A evolução não parou. A evolução é constante. E há quem diga que os primatas estão passando por um processo de adaptação e um processo de conhecimento de ferramentas que nós, seres humanos, passamos há milhões de anos atrás. Onde aqui nós temos conhecimento de alguns primatas que utilizam de pedras ali para quebrar sementes e se alimentar. Outros primatas ali que estão começando a desenvolver a ideia de armas de caça, uma lança para pescar. Vocês têm noção, turma, que a evolução não é estagnada, a evolução é dinâmica. Perfeito. Isso está acontecendo a todo momento. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acham da evolução, o que vocês conseguem perceber, quais filmes e séries vocês têm assistido que talvez tenham entrado em contato com isso e o que vocês acham que vai acontecer no futuro. O que vocês acham? Comenta aqui no fórum, eu estou curioso para saber. Perfeito? Então, atividades para casa, apostila de ciências, exercícios do 1 ao 6 aqui da página 12 e 13 e da caderno de atividades, exercícios 4, 5, 8, 9, 11 e 12, certo? Nas páginas 5, 6 e 7. Grande abraço, professor André. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu adoro Darwin, então sou um pouco suspeito de falar. Então, fico aguardo ali. Qualquer dúvida, comenta no fórum, comenta na produção acadêmica. Estarei à disposição para responder e ajudá-los. Grande abraço. Até a próxima aula.